Após ajeitar a casa e ter as coisas encaminhadas para voltar às competições internacionais, o Liverpool se encontrava num momento onde precisava dar mais passos à frente para chegar à tão sonhada glória de vencer grandes títulos de primeira linha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nessa nossa série, a Era Klopp. Hoje vamos falar sobre o auge. Fala caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Estou aqui para fazer essa abertura dessa segunda parte do vídeo, onde a gente vai continuar caminhando pela Era Klopp e vendo aí, como a gente disse na primeira parte, uma análise buscando entender aonde a linha tênue entre reconstrução / fidelidade ultrapassou o limite de consolidação de uma era. O Liverpool, que encontra-se em decadência, todo mundo dizendo que finalizou agora a Era Klopp. E aí a gente vai ver se isso aconteceu de uma hora para outra ou se os pontos vieram acontecendo um após o outro em determinados momentos desse período do Klopp no comando. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa o seu like, se inscreve no vídeo e vamos para a continuação. 2017-18 inicia com a chegada de dois caras que mudariam a história desse time. O primeiro deles chega para ser titular absoluto, Mohamed Salah, vindo da Roma, muito criticado por diversas pessoas, por que está pagando tanto nesse egípcio que saiu chutado do Chelsea, mas ele vinha e tomaria outra proporção no futebol inglês dentro do Liverpool. Com ele vinha também Robertson, sempre lembrando aqui que eu estou dizendo jogadores principais. Lógico que vinha vários jogadores periféricos, mas que não acho que vale a pena citar aqui nesse vídeo. O Robertson também chegava junto com o Salah nessa janela 17-18 e o Liverpool começava a montar a sua espinha dorsal. Mas o que ele mostrava também é que ainda precisava de mais peças. Isso é refletido diretamente no primeiro resultado dessa temporada. Você está vendo aí na tela, Liverpool 3, Watford 3, o 4-3-3 agora mais do que consolidado com Mignolet, Arnold, Matip, Lovren e Moreno. Olha ele aí novamente. Henderson, Wijnaldum e Henry Can. E na frente, Salah, Firmino e Mané. Esse foi o primeiro jogo desse trio. Essa foi a primeira vez que esse time entrou em campo dessa forma e foi um 3-3 alucinante, onde o Richarlison, o Pombo, fez gol pelo time do Watford. Eu me lembro de assistir esse jogo e achar assim, que loucura, esse time que faz um tanto de gol e toma um tanto de gol. Ficava muito claro que a gente já tinha aí coisas a fazer nesse time. O processo de reconstrução do Liverpool estava a pleno vapor, por mais que nós já estivéssemos passando da hora de deixar alguns para trás, já nesse início. Pela primeira vez a gente tem aqui que citar o meio da temporada, porque na temporada 17-18, na sua metade, vem dois jogadores que fariam parte de um grande movimento de transição, um para ser pilar, o outro que viria a ser uma ótima transição para esse time do Liverpool. Na zaga, Virgil van Dijk, o holandês, o melhor zagueiro da Premier League em algumas temporadas, chega ao Liverpool vindo do Southampton e, lembrando, ele já vem para o Liverpool no meio da temporada devido a uma birra do Southampton misturada com uma falha do Klopp. O Klopp entra em contato antes da hora com o jogador, toma uma multa por causa disso, quase toma uma punição de não poder contratar mais, mas o Liverpool consegue contornar e no meio da temporada, após a insistência do próprio Van Dijk também, ele assina com os Reds e chega em janeiro como uma das melhores contratações da história de janeiro do Liverpool. Quem veio junto com ele, esse outro cara que eu tô falando? Oxlade-Chamberlain, vindo do Arsenal por 38 milhões, que vinha para reforçar esse meio campo, dar aquela força que eu havia dito. Quem se lembra que o Liverpool precisava de um meio campo pela direita que conseguisse marcar à frente, que conseguisse fazer jogadas, conseguisse chutar de fora da área. Tudo isso trouxe Oxlade-Chamberlain com maestria nesses primeiros momentos. Qual foi a nossa surpresa ao ver que esse time só melhorava e melhorava e melhorava, e as adições ali do meio da janela de inverno foram precisas, e colocando ali um zagueiro e também esse meio campistas. Porém, mais uma vez onde o Liverpool peca no processo agora de reconstrução, porque fica ali segurando jogadores aos quais ele era fiel. Sim, Jürgen Klopp traz Loris Karius da Alemanha e é fiel a esse jogador até a última consequência. Por ser fiel a esse jogador e não dar ouvidos, não observar aquilo que a temporada estava dizendo, aquilo que os jogos estavam dizendo, nem Mignolet era confiável, nem Loris Karius era confiável.
Era para ter trazido algum goleiro já na janela de inverno. Não foi feito isso. Com isso, o que aconteceu? O último jogo cobrou um preço muito caro. O último jogo foi basicamente uma final de Champions League contra o Real Madrid. Em Kiev, o Liverpool perde por 3-1 numa das atuações mais desastrosas de um jogador na final de Champions League. Karius entrega totalmente essa final com o Salah que sai machucado e o Liverpool tem todas as suas feridas expostas ali. Afinal, o elenco, a falta dele no caso, aparece muito. A falta de jogadores confiáveis no 11 inicial aparece muito. E o Liverpool sucumbe ao maior time da Europa, ao maior time da competição, com esse time aí. Karius no gol, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson. Sim, o Robertson no meio da temporada toma o lugar de Alberto Moreno e se consolida na lateral esquerda. No meio, Wijnaldum, Henderson e Milner, o meio campo que o Klopp achava muito para ser um meio campo pegador, mas o Milner ali já mostrava sinais de que já estava acima da idade para competir em alto nível. E na frente o nosso trio, Salah, Firmino e Mané, que estava chegando ao seu auge, talvez. Viriam anos pela frente onde eles fariam mais, muito mais. E seria bom de ver isso. Outra coisa que podemos dizer é que Van Dijk eleva muito o nível da zaga e com isso ele expõe a fragilidade dos seus companheiros. Nem Lovren, nem Matip, nem Klavan, nem Gomes conseguiam acompanhar o zagueiro holandês e começava já a pintar uma necessidade de ter um zagueiro em nível mais alto, um zagueiro que correspondesse ali ao holandês Virgil van Dijk, formasse aí sim uma zaga muito segura e muito bem postada. Além disso, no meio campo, Henderson começava a demonstrar mais e mais a sua fragilidade como primeiro homem do meio campo, como esse meio campo defensivo. Ele nunca tinha se dado tão bem aí, até por esse fardo carregado nas costas de ser o novo Gerrard, sucumbia jogo após jogo, e a falta de elenco que eu já citei aqui aparecia muito quando a gente perdia pontos para times assim de forma bizarra, como o Swansea, que nós perdemos na Premier League, como o West Bromwich, que a gente não conseguiu vencer nenhuma vez naquela temporada. Times assim insignificantes de uma certa forma para o Liverpool, para as ambições do Liverpool. E as improvisações continuavam acontecendo, visto que na ausência de Alexander-Arnold, quem ia é o Milner, na ausência de Robertson, quem ia é o Milner, e ele, James Milner, um protagonismo que não era bem visto, não era bem quisto naquele momento para esse jogador, porque ele já estava, como eu disse, mostrando sinais de que, opa, esse cara é um meio-campista que entra para resolver situações de finalizar partidas, é aquele cara que entra ali para fazer a falta tática. Ele não é um cara confiável para se colocar uma responsabilidade. Olha, ele ainda respondeu bastante a essa responsabilidade que foi colocada a ele. Aliás, ele tem respondido até hoje. Isso não quer dizer que ele deveria estar lá até hoje. Apesar de perder a final, o time consegue uma vaga na Champions League através do 4º lugar na Premier League e mostra algumas necessidades claras. Um goleiro seguro, um zagueiro seguro para atuar ao lado do Virgil van Dijk, um meia defensivo. Essas eram talvez as coisas que o Liverpool já poderia ter trazido nessa temporada 17-18. No final dessa temporada já dava para trazer esses 3 jogadores. E aí o Liverpool continuaria esse processo de reconstrução, talvez já passando por um processo de consolidação. Não seria consolidação porque não tinha ganhado nada ainda. Então vamos dizer que ainda era reconstrução. Além disso, já começava a mostrar que com a subida de patamar não basta mais você ter um time competitivo para jogar ali um jogo eliminatório. Você precisa aguentar jogar esse jogo eliminatório e não perder o fôlego na Premier League. Você precisa jogar o jogo eliminatório da competição europeia, não perder o fôlego da Premier League e ainda ter fôlego e plantel para jogar uma competição interna, uma Copa Nacional como uma FA Cup, como uma Carabao Cup. E para isso o Liverpool precisava de composição de elenco. E é isso, para que a gente precisava, onde a gente precisava disso? A gente precisava de lateral direito, a gente precisava de lateral esquerdo, sempre como eu estou falando de composição de elenco, era para ser reserva. A gente precisava dessas peças. Meio campo a gente também precisava para ter uma riqueza de meio campo mais, além de Can, de Shaqiri, de Can, de Lallana, que a gente tinha ali disponível, que já não supriam tanto em termos de qualidade aquilo que a gente precisava. E também atacantes, a gente precisava de atacantes para dar descanso ao nosso trio, que já vinha aí jogando pela primeira temporada seguida, mas jogando todos os jogos. E aí, o que o Liverpool faz com relação a isso? Uma pergunta que eu tenho para dizer, a gente pode dizer o seguinte: você já viu algum lateral direito chegando na prática e conseguindo ser backup para o Alexander-Arnold? Pois é,
tem alguns erros que até hoje não foram corrigidos. E olha de onde a gente está falando, final da temporada 17-18. Quanto à saída, já era preciso liberar algumas peças que não estavam mais atuando contra o time, já não gerava impacto. E para cada uma delas a gente precisava trazer um backup que gerasse impacto. Nós estamos falando aqui de peças bem periféricas que a gente tinha que liberar e trazer outras para os lugares para tentar já trabalhar numa consolidação, em jogadores que pudessem dar mais, que pudessem atender a essa expectativa, a esse patamar do clube. Nós estamos falando aqui de Lallana, de Danny Ings, de Alberto Moreno, de Dejan Lovren, de Emre Can. Esse até sai, mas sai assim como vão sair os jogadores atualmente, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, James Milner, nessa temporada 22-23. Saiu o Emre Can porque acabou o contrato, ele assinou de graça com a Juventus ao final daquela temporada. O Klopp não conseguia abrir mão dos seus jogadores, não conseguia deixá-los ir. E assim foi. Partimos para mais uma temporada, agora tentando chegar na tão gloriosa consolidação desse time, dessa era, com títulos. E eles vieram. E assim termina a parte 2 da nossa série, que é esse quase, que na verdade vira depois um grande título, né? Todo mundo sabe. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima semana. Espero que você esteja aqui comigo, independente desses jogos malucos que estão acontecendo. Eu nem sei quais são e nem sei que resultados estão acontecendo. Posso estar muito maluco de tristeza nos pós-jogos ou de alegria por estarmos voltando e tentando galgar alguma posição na Premier League. Não sei. O que sei é que semana que vem a gente está aqui com a parte 3, contando um pouco de como foi a glória de chegar ao título europeu. Espero que você esteja aqui comigo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Até semana que vem, afinal aqui você não caminha sozinho.